Olá, eu sou Otávio Benigon, estamos iniciando mais um Benigoncast. Hoje vamos conversar sobre a terapia cognitiva comportamental. Antes, porém, quero apresentar a nossa convidada, Juliana. E falando sobre a Juliana, antes, porém, sobre a clínica Estimular, a clínica que é Clínica de Psicologia Espaço Clínico Estimular, que iniciou suas atividades em Dourados em 2014, primeira no segmento, aí já atendendo há mais de 10 anos, trabalha no atendimento de crianças com desenvolvimento atípico, principalmente com diagnóstico TEA, que é o transtorno do espectro autista, com uma equipe de psicólogos analistas de comportamento e aplicadores assistentes terapêuticos, que por meio da intervenção ABA, já vamos entender melhor como que funciona, desenvolvem programas terapêuticos para auxiliar no desenvolvimento de aprendizes, que são os pacientes, né, doutora Juliana? Isso. O Espaço Clínico Estimular foi a primeira clínica de Dourados a implantar a intervenção ABA em atendimentos de aprendizes. Doutora Juliana, o que é o significado ABA e como que se aplica? Primeiramente, obrigada, tá? Eu estava pela oportunidade de estar aqui, agradeço muito. Seja bem-vinda. E gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que é a ABA, né? A ABA é uma ciência, ela é em inglês, né, a tradução, que significa análise do comportamento aplicada. A ABA, ela é um dos bracinhos ali, né, da análise do comportamento, que é uma abordagem aí dentro da psicologia. Né? Então, a ABA, ela é uma ciência que vai trabalhar, eu diria assim, todas as pessoas elas têm marcos de desenvolvimento, né? A gente chama de marcos de desenvolvimento, que é o que se espera para cada pessoa, para cada criança, para cada adolescente, né? Dentro do desenvolvimento, né? Que a gente chama de neurotípico, né? O desenvolvimento neurotípico. Então, nós temos os marcos ali de desenvolvimento. Quando a gente faz uma avaliação e a gente percebe que aquela criança ela não está acompanhando esse marco, ela está com habilidades que estão, de certa forma, aí, atrasadas, né? Ela não acompanha, e isso é muito comum quando a gente fala dos transtornos de desenvolvimento, né? Quando nós temos aí pacientes que estão com algum atraso. Ou têm habilidades que estão atrasadas, comparado às crianças neurotípicas, ou têm habilidades que estão muito desenvolvidas. Entendi. Exatamente. Então, quando a gente utiliza, né, a intervenção ABA, para quê? Para que a gente consiga estimular essas habilidades. Então, a ABA, ela vai usar de estratégias, né, ela vai usar de técnicas para estimular habilidades, né, que estão em atraso e também para reduzir o que a gente chama de comportamentos interferentes. Então, às vezes a gente tem uma criança e uma adolescente que tem comportamentos, né, interferentes que atrapalham o aprendizado dessa criança, que fazem com que esse paciente ele não consegue aprender porque ele tem o que chamamos de barreira comportamental, né? Então, a ABA vai ser a ciência que vai ajudar nesse caminho, tanto a desenvolver habilidades, né, como cessar aí comportamentos que às vezes atrapalham esse aprendizado. Muito bem. A dica para os pais que têm suspeita, né, de alguma necessidade da identificação desses comportamentos, né, espectro, que pode ser autista, mas pode ser outra modalidade. A gente chama de também. Público neurodivergente. Público né? neurodivergente. Isso, Muito né? bem. Qual a dica para os pais que têm uma certa suspeita que precisa fazer aí uma avaliação visando identificar caso haja e qual será? Certo. Bom, quando você, né, os pais percebem que a criança tem comportamentos diferentes, a criança tem comportamentos que estão em atraso, olha, já era para estar falando, não está falando, já era para essa criança estar imitando, né, e não está acontecendo. É muito importante, né, que os pais busquem profissionais, que são profissionais, né, qualificados, que estão aí nessa área, né,
tanto podendo ser psiquiatra infantil, como neuropediatra, né? Esses profissionais, geralmente, eles vão fazer uma avaliação inicial, podem solicitar uma avaliação mais aprofundada de um psicólogo, geralmente um neuropsicólogo. Do caso, né? E aí, depois, né, desse processo, o médico já fecha um diagnóstico e já orienta a família quais são as intervenções, né, que essa família deve buscar. Porque cada diagnóstico vai necessitar de algumas terapias específicas, né? Então, o que é importante? É importante que eu sempre oriento as famílias que têm alguma suspeita. Procurem profissionais que são na área, que já trabalham, né? Com atraso de desenvolvimento, porque às vezes a família vai num pediatra, né? Ou um profissional que não tem esse olhar mais refinado. Não vai ter um diagnóstico muito exatamente. aprofundado. E às vezes perde tempo, né? E dinheiro também. Exatamente. E quando a gente fala de transtornos, né, do desenvolvimento, nós falamos o quanto a intervenção precoce ela é extremamente eficaz. E é importante ser específico, né, Juliana? Exatamente. Então, é procurar aí os médicos, né, que estão na área, e o próprio médico vai orientar se precisar de uma avaliação de repertório, uma avaliação mais detalhada para fechar o diagnóstico. Geralmente, o médico já solicita. Como seria a avaliação do repertório? Essa avaliação vai ser uma avaliação, a gente chama de uma avaliação, na verdade, de um neuropsicólogo, né? Okay. Que vai avaliar quais são as características que essa criança ou esse adolescente apresentam que podem indicar aquele diagnóstico, né? Que podem indicar um diagnóstico específico. Então, porque a consulta do médico, às vezes, é rápida, é 1 hora ali, e nem sempre o médico vai conseguir observar algumas coisas, né, que são características de um diagnóstico específico. Então, né? Uma avaliação neuropsicológica, a psicóloga, no caso, fica algumas semanas acompanhando, né, essa criança, esse adolescente, ao várias sessões, e observando, né, o comportamento. Existe o uso de protocolos específicos, né, escalas de rastreio, onde vai ter uma coleta aí de dados para poder dar mais dados, né, para esse médico, para esse profissional conseguir fechar um diagnóstico com maior propriedade. Entendi. Esse diagnóstico também auxilia muito as escolas que têm esse atendimento, né? Claro. E que depende do diagnóstico para fazer a aplicação de um atendimento diferenciado lá nesse aluno também, não é? Exatamente. Nós temos aí as leis também, né? Então, pensando aí num diagnóstico, né, de TEA, né, de autismo, né, a criança tem o direito a um professor apoio. Então, é muito importante, né? Às vezes, para nós, por exemplo, psicólogos, o diagnóstico é importante, mas muitas vezes ele acaba não sendo um diferencial, porque nós vamos avaliar quais são as habilidades que estão em déficit e quais as habilidades precisam ser estimuladas, né? Quais as barreiras a gente precisa extinguir. Mas, por exemplo, quando a gente fala de direitos, é muito importante ali você ter um diagnóstico, porque isso é também a maneira de se garantir os direitos, né, dessa criança ou desse adolescente. Muito bem. Fala um pouquinho, doutora Juliana, sobre a terapia cognitiva comportamental. Bom, vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória, que eu acho que isso é bem importante para explicar, né? Chegar ao ponto. Exatamente. Eu sou psicóloga já há alguns anos, né? Me formei em 2007, lá pela Universidade Federal lá de Corumbá. E a minha área de atuação sempre foi a terapia cognitiva comportamental. Quando eu vim para Dourados, né, eu fui em busca de algumas parcerias. Eu sempre tive um trabalho muito voltado para a área da psiquiatria, desde a minha formação. E aí, quando eu cheguei em Dourados, eu comecei a atender muitos pacientes, né, psiquiátricos, né, fiz um trabalho em conjunto com alguns psiquiatras, então, pacientes com ansiedade, depressão, e esse sempre foi ali, inicialmente, né, a minha única intervenção era a TCC, né, não trabalhava com a terapia ABA. Em 2014, eu entrei em uma sociedade, né, e entrei como sócia numa empresa que na própria Estimular, começou a oferecer esse serviço aqui em Dourados, que foi a primeira empresa, né, em Dourados. Isso já há 10 anos atrás. Há 10 anos. Só que eu sempre conciliei esse trabalho, então
ajudava na empresa, né? Coordenava a empresa, auxiliava na equipe, mas também sempre continuei atendendo aí os pacientes, né, com a TCC. Então, a TCC, ela também é uma abordagem dentro da psicologia, assim como a análise do comportamento, né? E a TCC ela é muito eficaz para algumas questões específicas, alguns diagnósticos específicos. Então, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, depressão, né, é uma abordagem que é muito indicada, né, para esse público. Então, hoje, qual que é a minha intenção, né? Esse ano nós lá na Estimular nós passamos por um processo de muita mudança, né? Certo. Então, tínhamos ali a sociedade até abril de 2024 e aí encerramos a sociedade em abril e agora não temos, né, mais sócia, agora eu sou a única proprietária juntamente com meu esposo e hoje nós estamos ampliando um pouco o serviço da Estimular, né? Então nós continuamos com a terapia ABA, né, com o trabalho ali com as famílias. Mas agora nós estamos oferecendo também a terapia cognitiva comportamental. Já tínhamos alguns psicólogos que atendiam nessa abordagem na nossa clínica, mas estamos ampliando a nossa equipe, né, atendendo aí crianças, né, adolescentes, adultos. Então estamos com uma equipe mais completa. Atende casais também? Casais também. Olha aí, então uma dica importante, inclusive, né? Até algumas coisas que como nós estamos passando por um processo de muita mudança, de muita transformação, né, lá na clínica, nós estamos implementando, né, várias coisas novas e diferentes aí para 2025. Muito bem. E tem parceria com algumas escolas que já indicam vocês? Como é que funciona? Sim, temos sim. Nós temos parcerias com algumas escolas, né? Trabalhamos ali em conjunto, então até muito dentro da própria terapia ABA existe algumas possibilidades dentro da terapia ABA, que é a gente também poder acompanhar o nosso aprendiz dentro das escolas, né? Isso é muito importante. Então, não ficamos o tempo todo, porque isso é muito difícil conseguir, né? Vocês que seja autorizado. Escola, né? Mas nós temos aplicadores que vão todos os dias para a escola, né? E acompanham a nossa criança. Porque quando nós falamos do público... do público que é o público neurodivergente, né? Em especial ali o TEA, que é o nosso hoje... o que nós mais trabalhamos lá na clínica, nós falamos assim da importância de todas as pessoas, né, fazerem da mesma forma, para que aconteça o que a gente chama de generalização de comportamento. Então, se a professora usa a mesma estratégia que o psicólogo, se os demais terapeutas também, se a família, os pais, claro. Nós conseguimos um resultado muito maior, muito mais rápido, muito mais sólido, né? Então, nós temos ali algumas escolas parceiras que nós temos essa possibilidade de entrar e de ter acompanhar os nossos aprendizes na escola também. Muito bem, perfeito. Para os profissionais aí da educação que queiram entrar em contato com o espaço clínico, já vamos deixar também os contatos, né, as redes sociais, tal, vamos aplicar na nossa legenda aí como que poderão fazer, e as famílias também, claro, né, os pais de uma forma geral. Com certeza. Nós podemos disponibilizar aqui, Otávio, os contatos, né? Sim. Também temos a possibilidade, né, das famílias, dos profissionais também que quiserem ir até a nossa clínica, conhecer mais a fundo o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe, o nosso espaço, né? Nós estamos à disposição. Muito bem. Onde que é o endereço? Fica na rua Hilda Bergo Duarte, 1440. Muito bem. E o contato? O contato, posso passar depois aqui para você? Claro, pode ser. Tem o 30 21 40 48, é o fixo. E aí a gente vai deixar na legenda aí as redes sociais, tá bom? Maravilha, Juliana. Olha, muito bom esse nosso bate-papo esclarecedor. O que você gostaria de acrescentar ao nosso bate-papo que de repente a gente não abordou aqui? Bom, eu queria dizer, né, que a nossa clínica está à disposição, né? Principalmente quando nós falamos ali de diagnóstico, né? Certo. A parte inicial do diagnóstico, quando essa família tem um diagnóstico, recebe um diagnóstico, é algo geralmente
muito difícil, muito dolorido, né? As famílias geralmente ficam muito apreensivas, muito perdidas. Às vezes, né, as mães se sentem até culpadas, né? No sentido de, nossa, eu tinha que ter visto antes, eu tinha que ter ido atrás antes, né? Mas eu sempre falo assim, né, que o importante é ter o diagnóstico, certo, né? Ter esse diagnóstico e poder correr atrás das terapias, né, do que é melhor ali para essa criança, para esse adolescente, é algo muito positivo, mesmo que às vezes isso demore um pouco para acontecer. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, e na minha clínica eu, né, que faço isso diretamente, porque eu acho que é algo tão importante ali para as famílias, que é o acolhimento inicial, né? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, né? As famílias entram em contato, ou às vezes elas já têm um diagnóstico, ou às vezes tem algumas mães, né, que às vezes procuram, olha, eu não tenho diagnóstico, eu nunca fui médico, mas eu estou percebendo isso, isso e isso. Às vezes, né, quando não tem o diagnóstico, a gente orienta, até indicamos alguns profissionais que são parceiros, né, que são profissionais de excelência, né, aqui em Dourados, então nós indicamos. E quando já tem o diagnóstico, que geralmente quando já tem o diagnóstico, as famílias vão para conhecer a clínica, né, para saber se existe uma possibilidade, né, de colocar o filho lá, de receber a intervenção ABA, né, através da nossa clínica. Certo. Nós fazemos esse acolhimento, né? Eu prezo muito, assim, por acolher essa família, né? Por tirar as dúvidas. Geralmente as famílias vêm com muitas dúvidas. Imagino. O que vai acontecer? Qual que é o prognóstico do meu filho? Vai avançar? Não vai? E são muitas respostas que nós não temos como dar, muitas vezes, né? Porque só vamos saber, de fato, como será após o processo de intervenção. Então, esse acolhimento inicial, ele é muito importante. Tanto né? para a família, né? Quanto para o paciente, né? Exatamente. Então, assim, é algo que a nossa clínica, a gente preza muito por isso, sabe? Por esse acolhimento, por esse esclarecimento. Então, é algo que eu mesma, pessoalmente, gosto de fazer e eu que recebo todas as famílias que procuram a nossa clínica, né? Então, é um diferencial porque é um momento de muito sofrimento, é um momento de muita dúvida, é um momento para onde eu vou, qual profissional eu escolho, né? Quais são os profissionais que são indicados, né? Será que realmente o que o médico passou é isso mesmo, não é? Então, nesse momento, a gente tenta esclarecer todas as dúvidas ali, né? À medida do possível. Algumas nós não vamos ter respostas, mas dá uma direção, me dá um acolhimento, ter uma escuta com essa família. Quando é uma família, às vezes, que está muito abalada emocionalmente, às vezes, hoje a gente já tem esse trabalho na nossa clínica, que nós temos uma psicóloga para acompanhar essas famílias, para dar além do grupo de mães também, que é algo que a gente está construindo aí, né, agora no segundo semestre de 2024, que é ter esse momento onde as mães podem ser acolhidas, conversar entre elas, dividir as suas dificuldades, porque a gente entende que isso é muito terapêutico, que isso ajuda muito, né? E quando falamos de público, né, do público neurodivergente, nós sempre enfatizamos muito a importância da família estar bem, né? A família é muito importante. Quem vai estar mais tempo com essa criança, né? E assim, geralmente a gente tem muita tarefa de casa para as famílias, né? Olha, precisamos estimular isso, precisamos fazer isso. Toda vez que ele pedir, você vai agir assim, você vai fazer assim. Então, as famílias precisam estar bem para conseguir também, né, corresponder a essas demandas. E pela experiência que você tem, quando há essa interação das famílias, quando as famílias respondem às indicações, o resultado apresentado é melhor. É um diferencial. Interessante. É um grande diferencial. Não dá para terceirizar isso, né? Não dá. Tem que assumir a família, caminhar junto, de mãos dadas ali. Geralmente, nossos pacientes são pacientes que têm uma rotina muito extensa de várias terapias diárias, né? É verdade. Nós trabalhamos a terapia ABA, né? É uma terapia intensiva, então eles são atendidos diariamente. Então, assim, é algo muito cansativo também para as famílias, mas quando temos esse engajamento, percebemos um grande diferencial e percebemos, assim, resultados mais rápidos. Que bom. Vamos fazer uma pequena... Estamos
de um bate-papo muito bom, muito esclarecedor com a doutora Juliana, que é do Espaço Clínico Estimular. Doutora Juliana, eu quero compartilhar contigo uma novidade que a El Shaddai acabou de receber, que são os produtos direcionados para esse público da neurodiversidade, inclusão e educação, que são materiais fornecidos pela Tilibra, né? Até compartilhei com você um pouquinho em off, né? Que nós acreditamos que vai ser muito útil para os professores e também para os pais aplicarem aí as suas atividades. Sim. Tem esse modelo que é com uma espiral e esse modelo que é em formato de brochura. Então, esperamos que seja realmente muito útil. Mostrei para uma mãe agora há pouco, já levou o modelo de cada, ficou muito contente com o lançamento, que assim como você só conhecia através das redes sociais, né? Isso. Qual a leitura que você faz desse tipo de material que estamos disponibilizando? Muito interessante, né? Eu estava dizendo aqui, né, em off anteriormente, o quanto facilita a vida, né, dos profissionais que fazem, né, esse trabalho, né, da adaptação, né, de conseguir proporcionar ali para as crianças e para os adolescentes, né, neurodivergentes, maiores recursos aí, né, para aprendizagem. Achei muito interessante e que venham mais iniciativas assim, Boa, né, dessa adaptação. Mesmo. Não, a ideia. De parabéns. Que bom, obrigado. A ideia realmente é facilitar a vida dos profissionais e a vida dos pais também, que têm as atividades né, extracurriculares, que os pais têm aí o grande desafio de manter essa criança envolvida com alguma atividade. Quanto mais facilidade, menos trabalho, melhor, né? Verdade. Como diz, aplicando a velha regra, menos trabalho e mais resultado, né? É verdade, com certeza. Que bom, é isso mesmo. Eu quero chamar a atenção aí do nosso público, da nossa audiência, para a importância da utilização da boa e velha agenda. Apesar do advento da tecnologia, está tudo na palma da mão com a possibilidade do controle aí, né, das agendas virtuais, mas nada substitui a agenda escrita. E temos aqui vários modelos, né, que vocês poderão estar adquirindo e utilizando, tá? Então já temos atendido muitos clientes e sugerimos que você que precisa aí de fazer o seu controle, usa agenda, usa planner, tá? Conte com a gente, com a nossa estrutura. Volta às aulas aí, se desenhando para o ano que vem. Estamos começando agora o período de férias. Muitos pais já se antecipando para fazer as suas compras de materiais escolares. Nossa equipe está disponível, pronto para te atender. Mande sua lista para cá, a gente já separa para você, você evita a correria da última hora, né? E aproveita que você tem uma loja toda para você. Então, né, as novidades, os lançamentos, muita coisa linda. Esse setor de papelaria fofa está um sucesso, com muitas fofurices ali, né? Então, venha, traga o seu filho, faça o investimento, que o melhor investimento que se faz é na educação. Muita gente, Juliana, inclusive, presenteando o material para o final de ano, que dá um presente legal de Natal que a criança vai usar o ano inteiro. Olha só. Verdade, inclusive minha filha já pediu, né? Já pediu, a Maria já pediu para... E ela é muito... Ela prefere ganhar papelaria do que brinquedo. Poxa, que bom, isso é muito interessante. E ela é muito seletiva, ela é muito, né? Sim. Gostei desse, tal. Então, ela tem um gosto requintado. É verdade. Isso é muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueça que a gente personaliza aí canecas, camisetas e principalmente as etiquetas para identificar aí o seu material, o material do seu filho. E no setor ali de fotografia, você sabe, revelação na hora, e produzimos também as fotos 3x4. Então, relembrando, material escolar continua sempre aqui na El Shaddai Papelaria. Celebramos 26 anos de atividade em Dourados, graças a Deus, graças ao nosso público, né, que nos prestigiam aí com amizade, com uma preferência e com uma confiança, que é muito importante, né? Então, valeu, pessoal, estamos juntos aí, material aí das férias aí dos seus filhos. Continue contando com a nossa estrutura, com a nossa loja aqui na Marcelino 1456, e o nosso WhatsApp continua o mesmo, 99675 9094. Voltando para cá, Juliana,
esse material que vai auxiliar aí as mães, vai auxiliar os profissionais da saúde, com certeza vai ser muito útil. Voltando lá para a sua clínica, nós mencionamos aí um momento importante do apoio que a clínica dá no momento do diagnóstico, que realmente é um momento difícil para a família absorver esse momento e saber de como lidar, né? Sim. Percebi que vocês oferecem um atendimento muito humano nesse momento difícil para a família. Uma vez identificado, uma vez direcionado, de que forma que a clínica pode continuar fazendo esse acompanhamento para as famílias? Certo. Hoje, né, quando nós falamos de intervenção ABA, né, é um tratamento de alto custo, né? Então, como eu havia te explicado aqui anteriormente, geralmente esse tratamento quem custeia são os planos de saúde, né? Então, nós atendemos alguns planos de saúde, temos parcerias com alguns planos de saúde. Se quiser até mencionar, fica à vontade. Eu não vou saber mencionar todos aqui. Os principais? Aqui em Dourados, nós atendemos alguns planos, né? Mas não planos tão conhecidos. Atendemos muitas Unimedes que a gente chama de intercâmbio, que são Unimedes de fora, né? Mas, assim, eu posso deixar aqui o contato lá da nossa gestão, e os pais podem entrar em contato, conhecer o nosso trabalho, né? Como eu não fico tanto nessa parte dos planos, né? Porque eu não tenho contato com o plano liga para nossa gestão, autoriza, eu faço contato com as famílias, né? Com os pacientes, e eu tenho uma outra pessoa que faz essa troca e as conversas aí com os planos de saúde. Mas a gente orienta quais são os caminhos, né? Como essa família pode conseguir o tratamento conosco, dependendo de cada plano de saúde. Então, nós conseguimos fazer essa orientação. E tem havido a necessidade de intervenção judicial para ter essa autorização? Sim, muito menos hoje, né? Quando nós começamos lá em 2014, né? Todos os nossos pacientes ali, né? Nossos aprendizes, todos, a maioria era intervenção judicial, né? Era liminar judicial. Certo. Por quê? Porque na época, né? Os planos tinham mais dificuldade de autorizar, né? Esse serviço. Então, nós tínhamos até que lidar muito com a questão judicial. Hoje não, né? Hoje não, nós temos aí, hoje a ANS, ela prevê, né, o serviço de intervenção ABA, então é um pouco mais fácil, né, mas em muitos momentos nós temos famílias que entram na justiça para pedir isenção de carência, né, porque como são muitas terapias, como é muito, acaba onerando muito, mesmo quando tem uma coparticipação pequena. Então, hoje temos menos, mas ainda assim lidamos com liminar judicial. Né? Às vezes porque o plano oferece o serviço, mas a família busca, através da liminar judicial, uma outra clínica, né? Um outro profissional, não aquele que o plano ofereceu. Então, isso muitas vezes acontece ainda. Muito bem. E que dica que você dá para as famílias, várias, múltiplas famílias, se relacionarem entre si, visando uma interatividade, visando suprimir dificuldades que surgem entre si ali, embora com casos específicos? Assim, quando nós falamos, né, ali na nossa clínica, nós atendemos muito os pacientes, né, que são TEA, né, que estão no espectro. E quando nós falamos de TEA, nós falamos de um público mesmo, realmente um espectro onde temos cada uma de um jeito, né? Não tem um igual. Entendi. Apesar de termos ali alguns critérios diagnósticos, mas é muito particular cada um, né? Mas as dificuldades, geralmente, elas são muito similares, né? Então, temos rotinas muito exaustivas de terapia, né? Que isso, às vezes, cansa muito as famílias. Muitas vezes, nossos pacientes, eles têm situações de crises, né? Então, isso é muito desgastante para as famílias. Então, quando elas podem trocar, quando as mães conseguem conversar, e pensando no geral, são famílias muito unidas, né? Hoje, em Dourados, nós temos a associação, né? Que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que é a AGD, que é uma parceira nossa muito lá. Boa, né? Que tem uma estrutura maravilhosa, né? E são nossos parceiros lá na clínica, trabalhamos diretamente ali com eles.
E temos também alguns outros grupos de mães que ao longo desses anos foram surgindo, né, em Dourados. E assim, sempre estimulamos, né, que as mães, elas caminhem juntas, elas conversem, até por isso que nós criamos esse grupo de mães, né, na nossa clínica, para que a gente consiga ter essa troca. Então, nós temos uma pessoa que trabalha conosco, que é uma psicóloga nossa, que ela também é mãe atípica, então ela consegue dar muito esse suporte para as famílias, porque ela também vive, né, isso em casa. Então, nós sempre orientamos, porque eu acho que o grupo sempre fortalece muito, apesar de cada experiência ser única, né, de cada trajetória de cada família, né, ser única, mas eu acho que um sempre pode ajudar o outro, né, com a sua história, né, com as suas vivências, a gente sempre orienta. Achei muito importante esse grupo aí. Com certeza deve ser assim, uma troca de experiência incrível, né? E algo que a gente implementou também, isso agora, né, nessa nova gestão da Estimular, eventos, né? Nossa clínica, anteriormente, a gente nunca tinha feito eventos, mas, por exemplo, fizemos ano passado uma festa junina para as nossas famílias, né? E fizemos até mesmo no nosso espaço, conseguimos apoio da Getran, que fechou a rua para dar mais segurança, né? Então, e nós percebemos assim o quanto esses eventos, eles são muito bons para as famílias, porque nem sempre, Otávio, as famílias, né, essas famílias, né, atípicas, nem sempre elas têm oportunidade de participar de eventos sociais, né? Porque às vezes, por exemplo, está tendo uma super organização ali na praça, né, esses dias, né, às vésperas do Natal, mas às vezes é uma família que não consegue levar, porque é muito estímulo, é muito barulho, né? São muitas pessoas, então nem sempre as famílias têm rede de apoio para conseguir levar seus filhos para esses ambientes, né? E aí nós fizemos a nossa festa junina, também fizemos um evento bem legal no Dia das Crianças, fechamos um buffet, né? E nesses eventos toda a nossa equipe fica disponível para suporte. Então, as famílias também participam, mas a nossa equipe está ali para ajudar todo mundo que precisa. Então, nessas experiências que nós tivemos, nós sentimos assim o quanto isso é muito bom para essas famílias, porque nem sempre eles participam. Então, é uma oportunidade, né, de participar de um evento, né, em grupo, coletivo, e uma oportunidade, assim, de inserir as nossas crianças, né, em atividades que muitas vezes eles não vão ter oportunidade de participar. E ali num ambiente recreativo, seguro, né, seguro, onde está todo festivo, mundo ali, festivo, exatamente. Bom, parabéns, iniciativa realmente muito boa, e nós vamos conhecer o espaço lá também. Com certeza, vamos estar aproximando mais e mais. Muito bem, pegamos aqui as abordagens principais. Alguma coisa que você considera importante que a gente não mencionou aqui no nosso bate-papo? Eu acho que conseguimos falar um pouquinho de, tudo, de cada coisa, né? Importante. Mas eu acho que, assim, é sempre muito importante, né? E eu vejo que, para algumas pessoas, isso ainda é muito difícil, né? Para algumas famílias. É o buscar ajuda, né? Então, às vezes, identificou que não está algo legal. E eu não falo nem só de um público, muitas vezes, ali, neurodivergente, onde você vai ter um atraso, né? Às vezes, na comunicação, né? Uma dificuldade, por exemplo, nas habilidades sociais. Eu não falo nem só nesse público, mas eu falo de uma forma geral, né? Meu filho está apresentando alguns problemas, muita ansiedade, muita dificuldade em algumas coisas, muito choro, não estou conseguindo administrar. Procure um profissional, né? Busque um profissional que vai orientar. E quando nós falamos de crianças, de adolescentes, né? Nós falamos muito de um tratamento preventivo, onde se houver, por exemplo, um acompanhamento na infância, né? Na adolescência, nós conseguimos evitar tantas coisas no vai futuro, encurtar caminho, né? Então, falando isso de uma forma geral. Então, às vezes, temos também algumas famílias que na infância, né, falando até ali do autismo do nível 1, né, que é o autismo, né, que é classificado assim, que não seja importante, né? É muito importante, mas não tem atrasos tão significativos que às vezes a família não vai perceber, mas tem geralmente uma questão na parte social. Né? Às vezes a criança, o adolescente apresenta dificuldades na interação social, às vezes é muito tímido. E aí entra o trabalho exatamente. E também, é muito importante
percebeu isso, vai atrás, né? Busca uma avaliação, procura um psicólogo, procura um médico, né? Para ter uma orientação. Eu falo que quando a gente consegue ajudar essa criança, esse adolescente o quanto antes, nós podemos evitar tantos prejuízos no futuro, exatamente, tanto sofrimento no futuro, agora, né? Se a criança não tiver esse respaldo, não tiver esse apoio, esse estímulo, ela corre até o risco de buscar uma ajuda em caminhos diversos, né? E adversos. Exatamente. Então, hoje, né, assim, falando de uma forma geral, né, hoje o nosso trabalho, né, a psicologia, ela tá, assim, temos muito menos preconceito, né? Mas ainda temos, infelizmente, né? Então, as pessoas ainda acham que, psicólogo é coisa para doido, não vou procurar. E não é por aí, né? A nossa profissão, nós conseguimos ajudar as pessoas, né? Nós conseguimos dar um norte para essa família. Eu falo até porque, às vezes, quando estamos envolvidos na situação, quando nós estamos envolvidos emocionalmente, até para nós psicólogos, né? Quando estamos envolvidos emocionalmente, muitas vezes nós não conseguimos perceber algumas coisas, né? Então, como é importante nós termos essa orientação. Então, por exemplo, os meus filhos, né? A minha filha já fez terapia há bastante tempo, por uma questão de ansiedade. Hoje o meu filho faz, né? Entendi. Porque ele também tem algumas questões de muita agitação. E, assim, mesmo eu sendo psicóloga, meu esposo também psicólogo, nós precisamos desse suporte externo, porque estamos envolvidos e às vezes a gente precisa desse olhar, né? Então, o quanto é muito positivo e muito eficaz, né, a intervenção precoce, nós conseguimos evitar muitos problemas até na vida adulta, né? Às vezes problemas psiquiátricos, às vezes complicações muito maiores, né? E o quanto antes, né, puder ter essa intervenção. Então, a minha dica para os pais, né? Observem seus filhos, né? Não deixe passar despercebido. Tem alguma coisa que não está legal? Busque um profissional, peça uma avaliação, né? Busque essa ajuda, porque pode ser um diferencial imenso e pode ajudar muito e prevenir muitas coisas, muitas doenças também. Claro, muito bom, Juliana. Obrigado, doutora Juliana. Obrigado pelo bate-papo. Gostaria que você deixasse a sua mensagem aí de final de ano novo aí para a nossa audiência. Legal. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu sempre falo que eu ainda estou me acostumando com a tecnologia e ainda não apareço com muita frequência lá no nosso Insta, mas é um objetivo para 2025. Legal. Então, eu espero que tenhamos mais momentos também aqui, né, no seu espaço. Sim. Mas eu queria deixar para as famílias, né, assim, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, e que Deus abençoe, né, a todos. Mas, em especial, assim, olhem para si, né? Olhem para os seus filhos, cuidem das suas famílias, né? Eu sempre falo que é muito importante que a gente seja o nosso melhor amigo, né? Sem julgamentos, né? Sem críticas. Sem e quando culpas. Quando a gente consegue ter esse olhar compassivo, esse olhar acolhedor, isso eu falo muito para as mães quando eu recebo lá, né? Seja compassiva, seja gentil com você, seja sua amiga, né? Porque hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas se maltratam muito, onde as pessoas se cobram muito, onde tudo é num alto nível de cobrança, é um peso muito grande. Então, o autocuidado, né, liberta, né? O autoconhecimento liberta. Então, olhem para si e tenham esse ponto de atenção. Nada é mais importante do que que a nossa saúde, né, física e mental, né? E então eu acho que se a gente conseguir construir uma sociedade com menos rigidez, né, com mais compassiva, que consiga olhar para si, que consiga ser gentil, não só com o outro, mas consigo mesmo, eu acho que a gente vai conseguir melhorar e mudar muita coisa. Muito bem. Obrigado, doutora Juliana. Aproveitando para desejar à nossa audiência um Natal maravilhoso, de muita harmonia, de muita
paz e que o ano novo seja assim repleto de realizações. Nosso olhar precisa estar, a nossa confiança precisa estar em Deus. Se olharmos para o natural, nós muitas vezes ficamos até com vontade de desistir, mas o nosso olhar e a nossa confiança precisa estar em Deus. Que Deus abençoe e continue abençoando a cada um de vocês. Boas festas, feliz ano novo, excelente 2025, de muita paz, alegria e prosperidade. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito Deu obrigado. certo. Deu tudo certo. Deu umas Ótimo. gaguejadas aí, Foi mas ótimo. E quando a gente fala do que a gente vive, do que a gente faz, é muito tranquilo, é leve. Né? Uhum. Então é isso. Com certeza, é o primeiro, né? Eu nunca tinha feito um podcast. Não, você vai ver, eu acho que vai ser o primeiro de muitos. Nós fizemos uma experiência esses tempos e achei interessante.